Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez iniciamos a escuta da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus passou novamente de barca para o outro lado, e grande multidão se reuniu em torno dele à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés, suplicando sem parar: minha filhinha está morrendo, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, havia uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía. Mas, ao invés de melhorar, estava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela foi por trás, em meio à multidão, e tocou na veste dele, porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia parou, e ela sentiu no corpo que estava curada da doença. Logo que Jesus percebeu a força que tinha saído dele, voltou-se no meio da multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos lhe disseram: estás vendo a multidão que te aperta e perguntas: quem tocou em mim? Jesus olhava em volta para ver aquela que tinha feito isso. Então a mulher, com medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, foi e caiu aos pés de Jesus. Ele contou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique curada de sua doença. Ainda estava falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido o que falaram, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando muito. Entrando, ele lhes disse: por que esse alvoroço e essa choradeira? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Mas Jesus fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai da criança, a mãe e os que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. E pegando a mão da criança, lhe disse: Talita cum, que traduzido significa: menina, eu lhe digo, levante-se. Imediatamente a menina se levantou e caminhava, pois já tinha 12 anos, e ficaram assombrados de grande espanto. Então Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou dar de comer para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho está recheado da graça de Deus, de bênçãos que podem sair só da fonte do absoluto da misericórdia e da justiça, que é Jesus, o Salvador. Justiça no sentido de que a força de Deus deve sempre se espalhar para todos. No sentido da justiça, toda lei é voltada para que se cumpra o justo, aquilo que de fato traz dignidade, equidade, que faz com que as pessoas de fato possam viver dignamente neste mundo, que é o que aconteceu com as pessoas que hoje, esses personagens do Evangelho, pessoas, vidas concretas, se encontraram com Jesus. Assim como nós, que somos peregrinos da esperança e pedimos sempre essa proteção de Jesus. Mas sempre podemos ser incentivados nesse ano missionário, como disse São Paulo aos Romanos,
sempre alegres na esperança, sempre fortes na tribulação e perseverantes na oração. Vejam que tudo isso está ligado a esses personagens, a essas pessoas. Aquela mulher que estava com aquela doença, aquela hemorragia, e também aquele pai aflito, Jairo, ali da sinagoga, chefe da sinagoga, e todos os demais que estavam acompanhando essa situação. E Jesus se mostra, se apresenta como aquele que de fato tem o poder e quer a vida em abundância para todos nós. Lá, quando chega na casa de Jairo, depois que sabe da notícia que a criança tinha morrido, Jesus disse: ela não morreu, ela está dormindo. Por isso que sempre nos velórios, quando tem, nos nossos irmãos e irmãs, nós dizemos: adormecida em Cristo, ou adormecido em Cristo. Por ele ressuscite para a alegria eterna. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tenhamos essa força, essa perseverança, ir atrás, ter fé, nunca desistir, porque aquele que é o vencedor do mundo, da morte, do pecado, está em você. Você é um vencedor, principalmente quando você faz acontecer o batismo do ungido, do ressuscitado que está em cada um de nós. Vivamos o crescimento desse batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.